Fala galera da Rubro News, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Primeiramente, uma ótima semana para todos, né? Um ótimo começo de dia para vocês. A semana promete com muita informação. O mercado da bola do Flamengo agitado, né? Pablo já chegou no Rio de Janeiro. Ele desembarcou ontem com a sua esposa no aeroporto Santos Dumont, né? Deve ter ainda essa semana a definição por goleiro. O goleiro do Atlético Paranaense, Santos, Flamengo e diretoria do Atlético Paranaense devem firmar algo nesse sentido, acerto ou não. Tem essa possibilidade. Também vamos falar e atualizar sobre o João Gomes. A gente trouxe em primeira mão aqui algumas informações em relação ao João Gomes. Há mais de 2 dias atrás, do novo interesse do Al Ain, né? Do clube do mundo árabe, interessado no volante rubro-negro, ele que jogou muito bem na vitória do Flamengo sobre o Bangu por 6-0, e também jornalista sugerindo Arturo Vidal no Flamengo. O que tem de verdade sobre isso? Tudo isso e muito mais. E olha, mais uma informação em primeira mão, zagueiro Pablo e Flamengo flertando. Eu venho falando isso desde o dia 1º de março. Tudo isso e muito mais agora aqui na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo. Fala galera, muito bom dia. E olha, antes de começar o vídeo, aquele recadinho inicial. Peço a todos vocês, você que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo, deixe o like nas lives da Rubro News e também deixe o like em todos os conteúdos. É muito importante para o nosso crescimento e sim, a sua inscrição faz muita diferença, pode fazer muita falta lá na frente. Então a gente conta muito com a sua inscrição. Quem já é inscrito, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho. A gente continua fazendo aqui realmente e tentando fazer um trabalho bacana para vocês, entregar um conteúdo legal. Então peço para você que gosta do meu trabalho, se inscreva. Chegou agora aqui, não é inscrito? Ó, botão vermelho é de graça, não custa nada, já vai se inscrevendo. Acione o sininho para você ser sempre notificado pelo YouTube quando tiver novos vídeos e lives aqui da Rubro News Futebol Clube, beleza? Então, dado o recadinho inicial, a gente começa falando sobre o João Gomes, né? Alguns veículos de informação, alguns portais e até mesmo alguns perfis no YouTube disseram ontem sobre a situação do João Gomes, mas é algo que eu já trago há mais de 2 dias atrás. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado do vídeo e também na descrição desse vídeo aqui, falando sobre o João Gomes, né? O que vinha acontecendo e o que de fato acontece de real do João Gomes com o Al Ain, né? Rapaz, eu tô muito gripado, mas vamos lá. O Al Ain, ele já teve interesse em 2 oportunidades no João Gomes. Primeiro no meio do ano passado, e o Flamengo recusou. Agora no início do ano, o Flamengo também recusou. Todos eles por 50% do passe do atleta, né? A última proposta, por exemplo, foi 5 milhões de dólares. O Flamengo logo recusou. O Al Ain pensa em vir mais forte na janela do meio do ano. Mesmo a janela para o mundo árabe fechada, o Al Ain pretende fazer uma proposta de 37 milhões de reais pelo volante João Gomes do Flamengo e ainda mantendo 50% do passe com o clube carioca. O Flamengo vai recusar essa proposta lá chegando, mas o Al Ain não desiste do jogador. É uma obsessão do Al Ain. A gente fala muito que o Palmeiras tem uma obsessão com o Pedro, de fato, e o Al Ain tem obsessão em contar com um volante que hoje deixou de ser um jogador útil ao elenco para ser uma das principais peças da função do Paulo Souza, que gosta muito do futebol do João Gomes. E realmente hoje, se você colocar João Gomes, Diego Ribas, Thiago Maia, William Arão e até o Andreas Pereira, o João Gomes, sem dúvida nenhuma, entre os 2 volantes ali, vai ser o titular com mais alguém. Então, é isso. O João Gomes realmente receberá uma proposta, tem o Al Ain o interesse no jogador, mas o Flamengo não está propício a aceitar a proposta, né? O Flamengo vai escutar qualquer proposta por qualquer jogador, seja ela de forma oficial, mas o Flamengo não está com os pires nas mãos, né? E também já deixou claro, eu consegui contato com uma pessoa muito próxima à diretoria do Flamengo, que por esses valores que a gente
colocou aí e que o Al-Ain pretende formalizar de forma oficial, pelo menos até o meio do ano, o Flamengo não vende, mesmo sendo somente 50% do atleta. A diretoria entende que ele tem potencial para muito mais e que não é uma praça vantajosa, uma vez que você mantém 50% do jogador e possivelmente ele não deve ser vendido, por exemplo, para o futebol europeu. Então é uma proposta que não é boa financeiramente para o clube, profissionalmente para o jogador e também para o Clube de Regatas do Flamengo. Então, explicada a situação sobre o João Gomes, vamos entrar na situação do goleiro Santos, mercado da bola. Tá? É muito importante falar sobre o goleiro Santos. Saiu no jornal o Globo, né? Matéria no jornal o Globo, de que o Flamengo, alguma parte, uma ala da diretoria estaria incomodado e não tem a certeza, né, se realmente valeria a pena pagar os 3,5 milhões de euros. É porque o euro está diminuindo, né? 3,5 milhões de euros pelo goleiro Santos, do Atlético Paranaense. De fato, o Santos não é unanimidade, não é nem com a torcida, né? Mas o Flamengo sim está disposto a fazer o pagamento. O grande entrave agora, e o Santos vindo para o Flamengo, ele quer jogar no Flamengo, isso é informação, receberia 3 vezes mais do que ele recebe no Atlético Paranaense, inclusive confirmado pelo Mário Celso Petralha, que é o homem forte do clube paranaense, de que ele, além de querer jogar no Flamengo, o Flamengo estaria tentando viabilizar uma possibilidade de um pagamento um pouco mais, podemos dizer, ameno, né? Primeiro que esses 3,5 milhões de euros, como eu falei, não é unanimidade na diretoria, né? Principalmente depois da falha na final da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras, em que ele falha no gol do Zé Rafael, as críticas e também a repercussão na internet assustaram um pouco a diretoria. Porém, é um pedido do Paulo Souza. E esse pedido deve ser aceito, assim como o Pablo. A gente já vai falar no Pablo. Assim como o Pablo. Mas o goleiro Santos deve decidir o futuro dele essa semana. O Flamengo pressiona o Atlético Paranaense por uma resposta, um acelerar pelo acerto ou não. De fato é que o Flamengo quer contar com um goleiro mais experiente e o nome dele é o Santos, o solicitado é o Santos. O nome que agrada o treinador Paulo Souza é o Santos, né? E o Flamengo quer definir essa situação porque vai começar a entrar de fato agora nas competições mais importantes, até mesmo no Carioca, que começa a semifinal quarta-feira, primeiro jogo contra o Vasco da Gama no Maracanã. E o Flamengo quer contar o mais rápido possível com o goleiro que passagem por seleção brasileira, campeão por alguns torneios pelo Atlético Paranaense e com experiência. É o goleiro pedido pelo Paulo Souza e a diretoria pretende fazer essa negociação, contratação e quem sabe ainda essa semana está definindo o futuro. Ou vem ou não vem, eu acho que o desfecho, por mais que seja trabalhoso, está muito próximo também, tá? Longe de cravar a informação que ele está contratado, mas está próximo de um acerto. O grande entrave, como eu falei, é que o Flamengo talvez poderia pedir uma solicitação de parcelamento do pagamento. O Flamengo é um clube bem visto, né? Tem negociações com o Atlético Paranaense recentes, no passado recente. O Petralha é um cara de difícil negociação, mas ele é um cara que sempre faz negociações com o Flamengo, né? Então vamos aguardar, mas parece que essa semana já também teremos novidades mais concretas e decisivas sobre o goleiro do Atlético Paranaense. Falamos de João Gomes, falamos de Santos, agora vamos falar sobre o Ekren Konur, né? Um jornalista turco que sugeriu o Alex Vidal, né, para o Clube de Regatas do Flamengo. Ele usou suas redes sociais, o Twitter, para poder comentar de que, de fato, o Vidal não continua no Flamengo. Não continua na Inter de Milão. Ele tem contrato até o meio do ano. O chileno, que é companheiro de Maurício Isla na sua seleção, estaria livre e sugeriu o Vidal como um dos possíveis prováveis e destinos dele, o Flamengo. Olha, eu vou dizer uma coisa, tá? O Vidal sempre usa essas redes sociais, eu nem queria muito falar sobre isso, mas a informação saiu agora de manhã. Não tem absolutamente nada entre Vidal e Flamengo, pelo menos por enquanto. Pelo menos pelo que eu sei, a princípio, a priori, não terá. A gente até brinca muito que o Vidal é meio que o Podolski 2, né?
Ele usa muitas camisas do Flamengo quando vai treinar, faz aquele seu treinamento físico à parte, o aeróbico à parte, se mantém fisicamente à parte quando não está no clube, usa a camisa, sempre brinca com o torcedor, se diz torcedor do Flamengo, mas a priori, por enquanto, não tem absolutamente nada. O jornalista sugeriu como uma grande possibilidade de mercado e ainda pontuou o Flamengo como um clube que tem interesse no jogador. De fato, o Flamengo não tem interesse, de fato, o Flamengo não procurou, mas ele realmente confirma que não ficará mais na Inter de Milão. O contrato dele se encerra no 30 de junho. E eu queria a sua opinião. E aí, torcedor, você gostaria de ter Vidal no Flamengo? Cabe um Alex Vidal no Flamengo? Queria aqui a sua opinião sobre Vidal, sobre o Santos. Se você também gostaria de contar com o Santos, agora já, essa semana, o Flamengo podendo definir o seu futuro. E aí, contrata ou não contrata o Santos? Vidal seria uma boa ou não? Eu, repito para vocês, não tenho absolutamente nada nesse momento de Vidal no Flamengo. E acho que até pela idade, a gente já tem alguns jogadores com a idade avançada. Acho que o Flamengo poderia olhar outros horizontes, né? O Flamengo focar outras possibilidades. Até acho que o Flamengo precisa de um volante, mas eu não faria esse tipo de investimento. Opinião minha, do Julião, tá? Eu também quero saber sobre o João Gomes. Tá certo o Flamengo em não vender ele, segurar a onda, se tiver que vender, tem que vender por muito mais e ir para a Europa no meio do ano? Coloque aqui, eu quero a opinião de vocês, eu gosto do comentário de vocês. Então coloque aqui, ó, opinião sobre o João Gomes, opinião sobre o goleiro Santos e também sobre o volante. A informação do Ekman Konur saiu agora no Twitter de que ele poderia ser desejado pela diretoria do Flamengo. Agora a gente vai no assunto Pablo. E sobre o assunto Pablo, a gente vai fazer o outro take. Vem comigo. Agora a gente vai falar sobre o zagueiro Pablo. Olha, galera, desde o dia 1º de março, eu estou aqui tá com as minhas redes sociais aqui em mãos, a minha ferramenta, o Twitter. No dia 1º de março, às 9 horas e 46 minutos, eu falava que, de olho no mercado, o nome de Pablo, que já foi alvo do clube, ganha força. O jogador deve rescindir seu contrato com o Lokomotiv Moscou da Rússia, devido à situação Rússia e Ucrânia. Oportunidade de mercado tão falada pelos dirigentes do Flamengo, e o zagueiro já trabalhou com o Paulo Sousa. Essa era a minha publicação no dia 1º de março. Então eu vou atualizando vocês. Por quê? Julião, por que você está começando a falar do Pablo? O Pablo desembarcou ontem no Rio de Janeiro com a sua esposa, aqui no aeroporto Santos Dumont. Tem uma reunião marcada, pelo menos aqui tudo indica, a princípio, para hoje, com dirigentes do Flamengo, para poder estar finalizando as suas tratativas e um possível acerto com o clube. Tá? Mandar um abraço aí para o João Guilherme, da ESPN. Ontem eu conversei com ele, me dando parabéns aí no Instagram por mais uma informação, né, interessante, se concretizando do interesse de fato do Flamengo no jogador. E isso foi informado no dia 1º de março. No dia 2 de março, no dia seguinte, a parte da tarde, o GE.com publicou uma matéria que, de saída na Rússia, o antigo sonho do Flamengo, o zagueiro Pablo está no radar de Paulo Sousa. Informação que a gente tinha passado um dia antes, né? E eu retuitei, inclusive, no Twitter a informação do GE, que eu achava pertinente, inclusive. E aí, a gente colocou aqui a informação atualizada sobre o Pablo, deixar bem claro isso. Essa retuitada minha foi no dia 2, exatamente no dia em que o GE confirmou o interesse do Paulo Sousa no Pablo, que a gente falou em primeira mão no dia 1º de março. Né? E aí a nossa informação, a publicação no dia 11 de março, há 3 dias atrás, às 9 horas e 7 minutos, foi o seguinte: a informação que eu tenho é que o Flamengo só aguarda o desfecho contratual, entre parênteses oficial, do zagueiro Pablo para definir sua aquisição. O jogador quer jogar no clube. Paulo Sousa solicitou o atleta à diretoria. O clube brasileiro com mais proximidade de desfecho é o rubro-negro. Eu lembro a todos que o Flamengo já procurou o Pablo em algumas oportunidades, inclusive na época que ele atuava no Bordeaux com o Paulo Sousa, o Flamengo não teve êxito. Lembro a todos também que o Pablo é um jogador que se destacou muito aqui no futebol brasileiro, ao lado do Balbuena, fazendo dupla de zaga no Corinthians, tem passagem por seleção, é um cara muito acima da média, muito bom jogador. Acho que a lacuna ali em relação a zagueiros, o Flamengo se reforça. O Flamengo
fica cada vez mais forte, né? Tem essa situação do Rodrigo Caio, que ontem o próprio Rafael, Rafael Cota, do Barbaridade, trouxe, inclusive, essa informação de que ele já está acertado com o Flamengo. Está muito próximo, mas eu vou ser um pouco mais cauteloso, até porque eu venho passando para vocês todo o passo a passo, tudo que de fato vem acontecendo na íntegra, né? Eu peço, inclusive, muito obrigado a todas as mensagens que eu recebi de carinho ontem, como eu falei, do João Guilherme, tantos outros jornalistas, Bernardo Ramos. Fui dormir ontem bem tarde, recebi N mensagens, respondi todo mundo. E o fato do Pablo vir ou não agora, para mim, jornalista é indiferente, como torcedor gostaria muito, quero que ele venha. Aliás, quero sua opinião, coloque aqui nos comentários, é muito importante para mim, porque eu respondo a todos vocês aqui. Mas está confirmado de que o Flamengo e o Pablo realmente, de fato, têm esse flerte, essa possibilidade de acerto, e é uma notícia acreditada à minha pessoa, então fico muito feliz. Muito obrigado às pessoas que confiam, que estão chegando aqui no canal. Se você que é a primeira vez está chegando aqui, se inscreva. E eu vou só passar algumas características do Pablo para vocês. O jogador brasileiro tem 30 anos, ele vai fazer 31 no dia 21 de junho, tem 1,88 m. Ele joga pelo lado direito, mas consegue desempenhar a função pelo lado esquerdo também. E é um jogador que agrada muito o Paulo Souza, trabalhou com ele no Bordeaux. Aliás, o Paulo Souza brecou a ida do Pablo para o Flamengo naquela época. Acho que é uma posição que o Flamengo realmente precisa. O Fabrício Bruno veio do RB Bragantino, mas, na minha opinião, para suprir a saída do Bruno Viana. Tá? Vou deixar muito claro isso. A situação do Marinho veio para suprir a ausência do Kennedy. O Flamengo precisa de um jogador de lado de campo e o Flamengo pode ter novidades essa semana ainda. Né? O Diego Rossi, que também seria um jogador com possibilidade de estar bem no Fenerbahçe, é uma negociação mais trabalhosa. E o Pablo e o Flamengo vão tentar acertar suas situações. O que pode acontecer, Julião? E o vínculo dele na Rússia? O vínculo dele na Rússia é o seguinte. Inclusive eu falei com o Fábio Aleixo, que é um brasileiro radicado na Rússia. É um cara que faz um trabalho fantástico, cobre as equipes russas, mora no país. E ele primeiramente deu a informação em primeira mão, né? Inicial, na verdade, de que o Paulo teria rescindido seu contrato amigavelmente. Depois ele fez uma publicação que não rescindiu, né, mas que teve a liberação da equipe russa para voltar ao Brasil e poder definir o seu futuro. Uma rescisão amigável do Pablo com o Lokomotiv é bem próxima, e o Flamengo conseguindo essa rescisão. Por isso, na minha publicação de 2-3 dias atrás, eu dizia que o Flamengo precisava primeiro definir a sua meta de contratação, como proceder. Essa rescisão acontecendo, o Pablo possivelmente vai firmar um acordo com o Flamengo até o fim de 2023, em definitivo. Caso o jogador ainda continue vinculado ao Lokomotiv e possa ficar emprestado até o meio de 2022, agora até junho, o Flamengo deve fazer um esticar, podemos assim, e pleitear o empréstimo do atleta até o final da temporada. A gente sabe que esse ano o futebol não vai até dezembro, por causa da Copa do Mundo no Catar, mas possivelmente até novembro, ali, até os últimos jogos do calendário brasileiro e sul-americano, o Pablo teria um vínculo de empréstimo com o Flamengo. Mas o mais provável é que ele consiga uma rescisão amigável e que o atleta comece a realmente, de fato, se tornar um atleta rubro-negro em definitivo para essa temporada até o fim de 23. É um jogador que agrada muito o Paulo Souza, inclusive sua esposa usou suas redes sociais também, mais o Instagram, para confirmar que está no Rio de Janeiro, postou uma foto lá, ela com as bagagens, com o jogador, dá até para ver que o chinelinho ali do jogador é igual da foto do torcedor, que viralizou nas redes sociais. Então o Pablo hoje deve ter uma reunião com a diretoria e também algumas pessoas responsáveis pela sua carreira para definir a aquisição do possível, com grandes possibilidades, 95% de possibilidade do Pablo ser anunciado como o terceiro reforço, ou pelo menos o acerto, como o terceiro reforço para a temporada. A situação do Andrés ainda está em compasso de espera, a situação que tinha uma velocidade descabida e depois voltou a estaca, podemos dizer assim, bem mais lenta. Né? O jogador tem contrato de empréstimo até o meio do ano. Marcos Braz e Bruno Spina foram para a Europa para decidir o seu futuro. Muitas pessoas confirmaram de que o Flamengo acertou a compra dele de forma parcelada, mas o Flamengo ainda não anunciou de forma definitiva a sua compra. Então, o Pablo pode sim, de fato,
ser o terceiro reforço para a temporada. O Flamengo já tinha feito a contratação do Fabrício Bruno junto ao RB Bragantino e o Marinho junto ao Santos. O Flamengo pagando 15 milhões pelo Fabrício do RB Bragantino e 7 milhões de reais. 15 milhões de reais pelo RB Bragantino, pelo Fabrício do RB Bragantino e 7 milhões de reais ao Marinho do Santos. O Flamengo deve estar fazendo essa aquisição com o Pablo de forma livre, né? Ele conseguindo a sua rescisão lá no Lokomotiv Moscou da Rússia. Então, quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Peço para você que assistiu o vídeo e não deixou o like, suba esse like, deixe o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, o botão vermelho é de graça, não custa nada, não dói. Ajuda muito ao crescimento da Rubro News, né? E a gente está nesse projeto de chegar a 50 mil inscritos. Eu conto com todos vocês, sua inscrição faz muita falta. E muito obrigado a todos que mandaram mensagem e principalmente vem confiando no meu trabalho. Coloque aqui nos comentários o que você achou dessa grande possibilidade do anúncio de contratação do Pablo. Mais uma bola dentro aqui da Rubro News. Obrigado a todos. Ótima semana, boa segunda-feira. Saudações.